Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. E vamos para mais uma aula de raciocínio lógico voltada para o concurso da Prefeitura de Carandaí, em Minas Gerais. Nesta aula, vamos fazer um roteiro completo, no estilo de prova, cobrindo noções básicas de lógica matemática, proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos, tabelas verdade e problemas de argumentação, linguagem dos conjuntos e operações, operações aritméticas, decimais e valor absoluto, propriedades dos naturais, fatoração em primos, múltiplos e divisores, MDC e MMC, problemas clássicos de verdades e mentiras, sequências numéricas, figurais e de palavras, análise combinatória e probabilidade e, por fim, estratégias gerais para resolver problemas de raciocínio lógico. Vamos direto ao ponto. Lógica matemática. Proposições e valores lógicos. Proposição é toda frase declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Isso é central em prova. Se a frase não permite dizer se é verdadeira ou falsa, então não é proposição. Exemplos de proposições. Carandaí está em Minas Gerais. 2 mais 2 igual 4. Todo servidor público é concursado. Cada uma delas pode receber um valor lógico, V ou F. Exemplos que não são proposições. Perguntas, ordens e exclamações. Você vai estudar? É pergunta. Não é proposição. Feche a porta. É ordem. Que dia lindo! É exclamação. Uma proposição simples é aquela que não tem conectivo ligando duas ideias. Uma proposição composta é formada pela combinação de proposições simples, usando conectivos lógicos. Conectivos lógicos e significados. Os conectivos mais cobrados em concursos são negação, conjunção, desjunção, condicional e bicondicional. Negação. Não P. Se P é verdadeira, não P é falsa. Se P é falsa, não P é verdadeira. Exemplo. P. Hoje é segunda. Negação. Hoje não é segunda. Conjunção. P e Q. Só é verdadeira quando P e Q são verdadeiras ao mesmo tempo. Se uma delas for falsa, a conjunção é falsa. Exemplo. Estudo e faço exercícios. Para ser verdadeiro, preciso estudar e fazer exercícios. Desjunção inclusiva. P ou Q. É falsa apenas quando P e Q são falsas ao mesmo tempo. Se pelo menos uma for verdadeira, o ou é verdadeiro. Em prova, o ou costuma ser inclusivo, a menos que o enunciado indique exclusão. Exemplo. Vou de ônibus ou de carro. Se eu for de ônibus, está ok. Se eu for de carro, também. Se eu for de ambos em contextos possíveis, ainda seria verdadeiro, na lógica inclusiva. Desjunção exclusiva, ou, no sentido de um ou outro, mas não ambos. Nem sempre a banca usa esse ou exclusivo, então você deve ler o contexto. Exemplo. Ou é dia ou é noite sugere exclusão. Condicional, ou implicação. Se P, então Q. Também aparece como P implica Q. Na tabela verdade, ela só é falsa quando P é verdadeira e Q é falsa. Em todos os outros casos, ela é verdadeira. Esse ponto derruba muita gente. Então memorize. V implica F é falso. Todo o resto é verdadeiro. Exemplo. Se eu estudar, então eu passo. Se eu estudei e não passei, a frase é falsa. Se eu não estudei, a frase não é automaticamente falsa na lógica formal. Ela pode ser considerada verdadeira pela definição do conectivo. Em prova, isso aparece em tabelas verdade e equivalências. Bicondicional. P se e somente se Q. É verdadeiro quando P e Q têm o mesmo valor lógico, ambos verdadeiros ou ambos falsos. É falso quando um é verdadeiro e o outro é falso. Ele equivale à conjunção de duas condicionais. Se P então Q e se Q então P. Tabelas verdade. Como a banca cobra. Para duas proposições P e Q, existem 4 combinações, VV, VF, FV, FF. A partir daí, você calcula o valor do conectivo. Em prova, geralmente pedem determinar a coluna final,
descobrir em qual linha a expressão é verdadeira, comparar duas expressões e ver se são equivalentes, ou identificar uma contradição e uma tautologia. Tautologia é uma expressão sempre verdadeira, independentemente dos valores de P, e que contradição é sempre falsa. Contingência é às vezes verdadeira, às vezes falsa. Equivalência lógica e implicação. Transformações importantes. Equivalência lógica significa que duas expressões têm o mesmo valor lógico em todas as linhas da tabela verdade. A banca adora equivalências clássicas. Uma equivalência essencial é a do condicional. Se P então que é equivalente a não P ou Q. Isso cai muito. Exemplo: se chover, levo o guarda-chuva equivale a não chove ou levo o guarda-chuva. Outra equivalência cobrada é a contrapositiva. Se P então que é equivalente a se não que então não P. Exemplo: se estudo, então passo equivale a se não passo, então não estudo. Em lógica, essa equivalência é perfeita. Já a inversa e a conversa não são equivalentes em geral. Se P então que não é equivalente a se que então P. Em prova. Cuidado com essa pegadinha. Leis de Morgan também são muito cobradas. Negação de uma conjunção. Não, P e que, equivale a não P ou não que. Negação de uma disjunção. Não, P ou que, equivale a não P e não que. Argumentos válidos. Como identificar? Um argumento é um conjunto de premissas que levam a uma conclusão. Em prova, a pergunta é: a conclusão decorre logicamente das premissas? Se sim, o argumento é válido. Formas clássicas de validade. Modus ponens. Se P então que P. Logo, que. Exemplo: se eu estudo, então passo. Eu estudo. Logo, passo. Modus tollens. Se P então que. Não que. Logo, não P. Exemplo: se eu estudo, então passo. Eu não passo. Logo, eu não estudo. Silogismo hipotético. Se P então que. Se que então R. Logo, se P então R. Silogismo disjuntivo. P ou que. Não P. Logo, que. Falácias comuns que aparecem. Afirmação do consequente. Se P então que. Logo, P. Isso é inválido. Negação do antecedente. Se P então que. Não P. Logo, não que. Isso é inválido. Problemas com tabelas e argumentação. A banca pode trazer uma tabela com condições. Por exemplo, se o candidato fez a inscrição, então pagou a taxa. Se pagou a taxa, então pode realizar a prova e pedir uma conclusão. Você deve encadear as condicionais e concluir. Se fez a inscrição, então pode realizar a prova. Outra cobrança é identificar o que é condição suficiente e necessária. Em se P então que, P é condição suficiente para que, e que é condição necessária para P. Em português de prova, para P acontecer, que precisa acontecer, mas que pode acontecer sem P. Linguagem dos conjuntos. Notação e representação. Conjunto é uma coleção de elementos. Notação. Conjuntos em letras maiúsculas, elementos entre chaves. Exemplo: A igual 1, 2, 3 e... Pertinência é relação de ser elemento. Usa-se o símbolo pertence, 2A, e não pertence, 5A. Conjuntos podem ser descritos por enumeração, listando elementos, ou por propriedade, descrevendo a regra. Exemplo por propriedade: B igual x, n, x é par e x menor que 10. Isso significa números naturais pares menores que 10. Igualdade de conjuntos. Dois conjuntos são iguais quando têm exatamente os mesmos elementos, independentemente da ordem. 1,2 3 igual 3 2,1 e... Inclusão e subconjuntos. A B significa que todo elemento de A pertence a B. Se A é subconjunto de B e A é diferente de B, então A é subconjunto próprio. AB. Conjunto unitário tem apenas um elemento. Exemplo: 0 e conjunto vazio não tem elemento, símbolo ou... Conjunto das partes, ou conjunto potência, é o conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto. Se A tem n elementos, então P, A, tem 2n subconjuntos.
Isso cai muito. Exemplo, se A tem 3 elementos, então PA tem 8 subconjuntos. Conjunto finito tem quantidade limitada de elementos. Conjunto infinito não tem fim. Como o conjunto dos naturais n igual 0, 1,23. Conjunto universo é o conjunto que contém todos os elementos considerados no problema, geralmente indicado por U. Ele é importante para falar de complemento. Operações com conjuntos. União. AB reúne elementos que estão em A ou em B interseção. AB reúne elementos comuns. Diferença. A contra barra B são elementos de A que não estão em B complemento. A C ou o contra barra A, elementos do universo que não estão em A. Em problemas de contagem com dois conjuntos, uma fórmula clássica é NAB igual NA mais NB, NAB. Subtrai-se a interseção porque ela foi contada duas vezes. Operadores e diagramas. Quando houver grupos sobrepostos, use diagrama de Venn ou a fórmula de união. Quando houver três conjuntos, a fórmula fica maior, mas o método visual costuma ser o melhor. Preencha primeiro a interseção tripla, depois interseções duplas, depois as partes exclusivas. Operações aritméticas. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. A banca mistura lógica com aritmética. Então você precisa dominar regras básicas. Na soma e subtração, atenção a sinais. Na multiplicação e divisão, atenção à ordem e a propriedades. Potenciação. A m indica multiplicar A por ele mesmo m vezes. Regras. A m n igual a m mais n. A m a n igual a m n, com a diferente de zero. A m n igual a m n. A b n igual a nb n. Radiciação. A é o número que ao quadrado dá a b igual a b quando A e B são não negativos. Em prova, evite simplificar quando houver soma dentro da raiz, porque A mais B não é A mais B. Números decimais e valor absoluto. Decimal é número com parte inteira e parte fracionária. Cuidado com comparação. 0,9 é maior que 0,75. Em cálculos, saiba transformar fração em decimal e vice-versa quando necessário. Valor absoluto é a distância até zero, colchete x colchete. Então, 5 igual a 5 e 5 igual a 5. Isso aparece em equações e desigualdades simples. Colchete x colchete menor que 3 significa menos 3 maior que x menor que 3. Propriedades em números naturais. Fatoração, múltiplos e divisores. Números naturais, em muitos concursos, incluem o zero. Propriedades importantes. Fechamento para soma e multiplicação, mas não para subtração e divisão. Se você subtrai o maior de um menor, sai dos naturais. Decomposição em fatores primo, Z escrever um número como produto de primos. Exemplo, 60 igual 2, 2, 3, 5. Isso é base para MDC e MMC. Múltiplos de n são números da forma n. K divisores de n são números que dividem n sem resto. A banca cobra critérios de divisibilidade. Por 2 termina em par. Por 3 soma dos algarismos múltipla de 3. Por 5 termina em 0 ou 5. Por 9 soma múltipla de 9. Por 10 termina em 0. Por 4 últimos 2 algarismos múltiplos de 4. Por 8 últimos 3 algarismos múltiplos de 8. MDC e MMC. MDC, máximo divisor comum, é o maior número que divide os dois. MMC, mínimo múltiplo comum, é o menor múltiplo comum não nulo. Método por fatoração. Para MMC, você pega todos os fatores primos com o maior expoente. Para MDC, pega apenas os fatores comuns com menor expoente. Exemplo, 12 igual 2, 2, 3 e 18 igual 2, 3, 2. O MMC igual 2, 2, 3, 2 igual a 36. MDC igual 2, 3 igual a 6. Aplicação típica. MMC em problemas de eventos que se repetem e coincidem. MDC em divisão em partes iguais e maior medida possível. Verdades e mentiras. Resolução de problemas.
Problemas de verdadeiros e mentirosos são clássicos. O método mais seguro é transformar as falas em proposições e testar possibilidades. Exemplo típico: A diz que B mente. B diz que A mente. Quem fala a verdade? Você testa. Se A diz a verdade, então B mente. Mas se B mente, então a afirmação A mente é falsa. Logo A diz a verdade. Isso é consistente. Então A verdadeiro e B mentiroso é uma solução possível. Se você testar o contrário, verá inconsistência. Esse tipo de teste de casos é muito cobrado. Outro formato comum: de 3 pessoas, uma sempre diz a verdade, uma sempre mente e uma alterna. Aqui, o caminho é usar contradições. A fala de um verdadeiro não pode entrar em choque com fatos já estabelecidos. A fala de um mentiroso deve ser o oposto do fato, e o alternante depende do contexto. Em provas de prefeitura, geralmente usam versões mais simples, com 2 ou 3 enunciados curtos. Sequências, números, figuras e palavras. Sequências numéricas costumam seguir padrões de soma, subtração, multiplicação, divisão, alternância ou combinação de regras. Exemplo de soma: 3, 7, 11, 15. Soma 4. Próximo 19. Exemplo de multiplicação: 2, 6, 18, 54. Multiplica por 3. Próximo 162. Exemplo de alternância: 1, 4, 2, 8, 3, 12. Aqui alterna: 1,2, 3 e 4, 8, 12. Sequências com figuras costumam testar rotação, espelhamento, contagem de elementos e alternância de posição. A técnica é observar o que muda e o que permanece. Número de lados, orientação, preenchimento, posição do ponto, sequência de cores. Sequências de palavras podem ser alfabéticas, de sílabas, de categorias ou de significado. Exemplo: meses do ano, dias da semana, sequência de letras pulando uma letra, ou padrão no número de letras. A banca pode misturar raciocínio verbal com lógica. Análise combinatória. Contagem. Análise combinatória trata de contar possibilidades. O primeiro passo é identificar se a ordem importa. Se a ordem importa, temos arranjo ou permutação. Se a ordem não importa, temos combinação. Princípio fundamental da contagem: se uma tarefa tem m opções e outra tem n opções, e você faz as duas, então o total é m(n). Permutação simples de n elementos, n. Exemplo: ordenar 5 pessoas em fila. 5 igual a 120. Arranjo de n elementos tomados PAP, sem repetição. A, NP, igual, N, 1NP. Combinação de n elementos tomados PAP, C, NP, igual, N, 1P, NP. A banca também cobra permutação com repetição, quando há letras repetidas. Exemplo: Arara tem 5 letras, com 3 As e 2 RS, número de anagramas. 5, 1, 3, 2, igual a 10. Probabilidade. Noções essenciais. Probabilidade é a razão entre casos favoráveis e casos possíveis, quando o espaço amostral é equiprovável. Fórmula: P, A, igual favoráveis a possíveis. Exemplo: lançar um dado. Probabilidade de sair número par é 3, 6 igual meio. Eventos independentes: P, A e B, igual P, A, P, B. Exemplo: moeda e dado. Eventos mutuamente exclusivos. Não acontecem juntos. P, A ou B, igual P, A, mais P, B. Eventos não exclusivos. P, A ou B, igual P, A, mais P, B, P, A e B. Essa fórmula aparece muito também em conjuntos, porque é a mesma lógica de união. Problemas envolvendo raciocínio lógico. Estratégia geral. Agora, para fechar a aula, eu quero te dar um método de resolução que serve para quase todas as questões. Primeiro, traduza o enunciado. Troque frases vagas por proposições claras. Defina letras para as proposições quando o texto for grande. Segundo, identifique o tema da questão. É conectivo lógico? É conjunto? É MMC ou MDC?
É sequência. É contagem. Só depois disso você escolhe a ferramenta correta. Terceiro, organize por casos quando for necessário. Em verdade e mentira. Quem é quem? Ordem de pessoas. O teste de casos com eliminação costuma ser o mais rápido. Quarto, quando houver muitos dados, faça tabela. Tabela organiza relações e evita confusão. Quinto, treine com questões. Raciocínio lógico melhora com prática, porque o cérebro aprende padrões de cobrança. Resumo final do que você precisa guardar. Proposição é a frase que pode ser verdadeira ou falsa. Conectivos têm regras fixas, e a condicional só é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Equivalência lógica é a igualdade de tabelas verdade. Argumento válido é aquele em que a conclusão decorre das premissas, e formas como modus ponens e modus tollens são as mais comuns. Conjuntos exigem domínio de pertinência, inclusão, conjunto vazio, conjunto das partes e operações como união, interseção, diferença e complemento. Em aritmética, é essencial saber fatoração em primos, múltiplos, divisores, MDC e MMC. Sequências exigem identificação de padrão. Combinatória e probabilidade exigem distinguir se a ordem importa e aplicar fórmulas e princípios corretamente.